eu atuo como professor na Unicamp e pesquisador, mas mais especificamente em relação à comunicação não violenta, porque na Unicamp o meu trabalho, né, na área de linguística é um tema completamente diferente, mas desde de 2019 eu conheci a comunicação não violenta e realmente vi muito rapidamente os benefícios que tentar aplicar ela no nosso dia a dia pode trazer, e comecei desde então a me dedicar particularmente a esse estudo também. E tenho também divulgado a comunicação não violenta através desses dois canais, um site que eu criei dedicado a isso e um perfil no Instagram onde eu coloco postagens relativas à comunicação não violenta para divulgar, enfim, e torná-la mais acessível. A gente vai falar desse assunto da comunicação não violenta, mas antes acho que vale a pena eu falar um pouquinho para vocês desse psicólogo, Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, né, já falecido recentemente, em 2015, e foi ele que desenvolveu a comunicação não violenta. Então, ele, na década de 60, no início da década de 60, ele se tornou doutor em psicologia, mas ele não gostava muito da clínica psicológica tradicional, e passou a década de 60 desenvolvendo o que depois ficou conhecido como comunicação não violenta, e ele desenvolveu ela no contexto daquela série de movimentos civis americanos, né, que se muitos de vocês devem saber, tem os movimentos do pastor Martin Luther King Jr., por exemplo, né, e outros tantos movimentos que aconteceram pelos direitos civis naquele período. E o Marshall, ele atuou muito nesse processo também de dessegregação das escolas e das universidades, fazendo mediação e conciliação nesses ambientes. Então, ele tem um papel, quer dizer, ele é o grande mentor, digamos, dessa proposta que eu vou apresentar para vocês hoje, né? E aí tinha duas perguntas que ele, né, que ficavam muito na cabeça dele desde a infância, que o incomodavam, porque ele não sabia muito como explicar isso, né? Que é: o que nos faz ser violentos com nós mesmos ou com outras pessoas? Ou seja, de um lado, temos inúmeros exemplos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, dessa violência de pessoas sendo violentas umas com as outras. Mas, de outro lado, você tem pessoas que, mesmo quando sofrem violência, conseguem se manter compassivas, conseguem responder sem violência, né? E aí buscam, na verdade, sempre o caminho da conciliação, o caminho da restauração das relações. E o Marshall, ele não entendia isso desde a infância. Ele cresceu também numa região dos Estados Unidos, Detroit, em que desde a década de 40 havia muitos conflitos, principalmente envolvendo a questão racial, e ao ponto de terem assim, momentos que eles ficavam dias sem poder sair de casa em função de tiroteios e de confrontos nas ruas entre grupos, né, preconceituosos, enfim, racistas, negros, polícia, né? Então, existia um contexto, e ele, por ser judeu, também nesse contexto da década de 40, 50, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial e um pouco depois, também sofria muito preconceito. Ele é de descendência judia, né? Então, tudo isso, ele vendo essa violência toda, ele ficava com essas duas questões na cabeça. O que é que, de um lado, nos leva a ser violentos, e o que é que, de outro lado, nos possibilita não respondermos com violência diante das agressões. A conclusão dele, porque aí sim, ele tendo feito psicologia, tendo essa inquietação com a clínica e querendo achar uma forma de atuar no mundo mais efetiva, segundo a opinião dele, ele chegou a uma conclusão, que é, na verdade, a nossa linguagem. Quer dizer, entre outras coisas, uma coisa muito importante e que está na resposta a essas duas perguntas é a nossa linguagem. Porque ela pode, a nossa linguagem, do modo como a gente normalmente tem usado, ela obscurece o que ele diz, que é a nossa consciência daquilo que estamos sentindo no exato momento e daquilo que a gente precisa no exato momento. E obscurece para a gente e obscurece para o outro.
Então, nem eu consigo normalmente me fazer entender, nem eu consigo escutar o outro de uma forma que eu possa compreender o que a pessoa está sentindo e precisando. Então, realmente, o Marshall identificou na linguagem esse primeiro lugar de atuação, né, esse primeiro lugar de uma mudança, de uma conscientização. E por isso ele desenvolveu o que ele chamou de comunicação não violenta. Por que não violenta? Porque ele também era muito influenciado pelo ativismo, né, e pelo comportamento e pela visão de mundo de pessoas como Martin Luther King, de pessoas como Gandhi, né, e outros, que conseguiam justamente levar uma proposta que, ao mesmo tempo, não era violenta, ou seja, era contra a violência, mas, por outro lado, não implicava passividade. Porque se tinha uma coisa que o Marshall não conseguia admitir, era que a gente ficasse passivo aos problemas que existem no mundo, passivos em relação a essa violência que existe no mundo. Então, alguma coisa precisava ser feita, mas ele, obviamente, queria responder a isso, a esses problemas, de uma perspectiva que nos levasse para frente. E aí, na não violência, ele encontrou também esse caminho. Só que ele focou em como a nossa linguagem, né, em compreender como a nossa linguagem pode ser violenta e como a gente pode transformá-la ou usá-la conscientemente de um modo que a gente, né, evite ser violento e, na verdade, seja ainda muito mais honesto naquilo que a gente quer dizer. Bom, então a comunicação não violenta, o Marshall, quando a criou, ele tinha três objetivos em mente: que ela nos ajudasse a produzir transformações dentro de nós mesmos, transformações nas pessoas cujo comportamento não está em harmonia com os nossos valores, ou seja, de que modo eu posso me comunicar com essas pessoas ao meu redor para que aqueles comportamentos delas que são contrários àquilo que eu acredito, que eu preciso profundamente, que eu valorizo, que eles possam se transformar também nessa relação. E finalmente, a transformação na sociedade, no mundo, que, na verdade, eu diria que é o grande objetivo do Marshall, mas ele entendia que, sem passar pelos outros dois, a gente não vai chegar na mudança social. Então, o Marshall queria uma transformação do mundo, mas entendia que, e focava muito na transformação da pessoa, seja, quando eu aprendo a CNV, eu me transformo, mas também tento transformar as pessoas ao meu redor, quer dizer, na verdade, não sou eu que vou transformar, mas eu vou possibilitar e ajudá-las a se transformarem ao me comportar também de um modo não violento e mais consciente em relação a elas. E é nesse processo que todos crescem, e aí sim a gente pode sonhar com grandes mudanças sociais. Então, o Marshall, ao longo da vida dele, tentou atuar em diversos contextos. Ele atuou muito na mediação de conflitos, ele viajou o mundo inteiro para mediar conflitos seríssimos entre palestinos e israelenses, entre sérvios e croatas na época da guerra, na década de 90, entre tribos rivais em vários lugares da África e outros lugares do mundo, né, em situações realmente dramáticas. Então, ele teve toda uma atuação colocando a comunicação não violenta a serviço da resolução desses conflitos, mas também ele atuou, por exemplo, na criação, né, junto com outros grupos, na criação de escolas baseadas nessa visão da comunicação não violenta. A equipe dele foi convidada várias vezes para atuar junto a embaixadores de países em conversas, em negociações, justamente. Então, dentro do campo mais político, diplomático, ele também levou a comunicação não violenta. E assim por diante, empresas, polícia, dentro da polícia, ele deu vários treinamentos nos Estados Unidos para policiais. Então, realmente, é uma ferramenta, digamos assim, nesse sentido, útil a diversos contextos.
E aí, tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de mencionar, porque às vezes a pessoa vai se deparar com isso quando começar a pesquisar um pouco mais sobre a comunicação não violenta, é que ela é também chamada de linguagem da girafa ou girafês. Isso porque o Marshall, em função de ser, para ser cada vez mais didático, ele trabalhava, às vezes, com fantoches, né? Eu tenho, por exemplo, dois deles aqui, né? Que é o chacal, esse da figurinha que vocês estão vendo aí, né? E trabalhava também com a girafa, que é esse outro aqui, né? E ele fazia isso porque ele achava que isso era uma forma mais lúdica de representar a consciência da CNV. Então, a girafa representava a consciência da CNV por ser, segundo Marshall, o animal terrestre com maior coração. Então, isso para o Marshall é importante, porque a CNV, para ele, é essa linguagem que busca, é uma forma de usar a linguagem que busca trazer o nosso foco para o nosso coração e para o coração do outro. Tirar o foco do que a gente pensa um do outro, dos nossos julgamentos, e trazer para o coração. E a girafa consegue fazer isso nessa imagem lúdica, por ela também ter uma visão mais alta, mais ampla da situação, entender melhor o que está acontecendo e assim reagir com mais sabedoria. Já ele usa o chacal, a figura do chacal, que é um animalzinho bastante que está sempre, na verdade, atento e pronto para reagir em termos de caça, né? De atacar uma presa ou de se defender. Então, é um animalzinho que, nessa também metáfora do Marshall, está sempre na defensiva, sempre pronto para contra-atacar ou atacar, sempre pronto, sempre tenso, sempre alerta para responder, né, de um modo normalmente agressivo diante das situações. E o Marshall entende que isso representa, em grande parte, a nossa cultura. Tá? Então, se a gente olha realmente para os filmes, para os programas de TV e para a forma como no dia a dia a gente costuma se relacionar, a gente vai ver que a nossa linguagem está muito mais próxima do chacal, e a nossa consciência também está muito mais próxima do chacal do que da girafa. Tá? Uma forma da gente perceber isso, por exemplo, é quando a gente pensa nas imagens de inimigo, que é um termo que a comunicação não violenta traz, e que estão normalmente afetando o nosso comportamento. Então, por exemplo, quando eu me encontro com alguém, pode ser meu chefe, pode ser alguém que está sob a minha coordenação, né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser dentro de casa, o meu filho, ou meu pai, a minha mãe, né, o meu irmão, é alguma pessoa que quando eu penso nela ou eu me encontro com ela, eu já me sinto mal, eu já me sinto desconfortável. Normalmente, isso acontece porque eu estou com o que a gente chama na comunicação não violenta de imagens de inimigo, ou seja, representações dessa pessoa, pensamentos, julgamentos sobre essa pessoa, que me impedem de vê-la como um ser humano totalmente. Eu a vejo através dessas imagens carregadas, né, de avaliação de julgamento. Então, isso se torna tão habitual que a gente nem percebe. A gente nem percebe. É o que na comunicação não violenta a gente chama também de condicionamento cultural. A gente não percebe que a gente está agindo assim. A gente está insatisfeito muitas vezes, a gente está incomodado com as nossas relações, a gente percebe que a gente não se faz entender, às vezes, para o nosso filho ou filha, né? A gente, às vezes, tem uma relação difícil ou com o nosso companheiro ou companheira. A gente tem uma relação difícil e a gente está insatisfeito, mas a gente não consegue sair disso, porque a gente está muito condicionado a agir da mesma forma sempre. E a comunicação não violenta vem trabalhar isso com a gente. Esse livro é o livro onde todos os componentes, todas as questões principais da comunicação não violenta são apresentados para possibilitar o seu estudo individual, inclusive, a prática. Né? Então, é bem bacana esse livro, e ele tem uma gravação no YouTube. Então, tem uma pessoa que gravou cada capítulo no YouTube. Se vocês buscarem também lá no YouTube pelo título do livro,
vocês provavelmente vão encontrar os capítulos gravados, então é bem conveniente, às vezes eu escuto indo para o trabalho, eu escuto enquanto estou lavando uma louça, é uma forma bem conveniente também de ter acesso a isso, tá? E aí as grandes perguntas, gente. Então, feita essa grande introdução que eu queria fazer para vocês, rapidamente, duas grandes perguntas se colocam, derivadas daquelas perguntas do Marshall, de certo modo, mas mais voltadas agora para a comunicação mesmo, né, para o modo como a gente comunica o que tem dentro da gente, o que a gente recebe do outro. Então, as grandes perguntas são essas. O Marshall, quando ele apresentava muitas vezes, dava as oficinas de comunicação não violenta, ele falava para as pessoas: se você aprender a comunicação não violenta, você vai ser mais honesto e mais franco com os outros do que você tem sido. E se você aprender a comunicação não violenta do modo como eu estou propondo aqui, você vai conseguir escutar as outras pessoas sem nunca mais ouvir crítica, julgamento e ofensa. Mesmo que as palavras da outra pessoa sejam palavras carregadas dessas coisas. Então, isso parece, não sei se para vocês também, mas para mim, primeira vez que eu escutei isso, falei, bom, que mágica é essa, né? Como é que eu vou ouvir, sei lá, um irmão meu dizer que eu fui insensível sem ouvir uma crítica? Como é que eu vou ser sincero naquilo que eu estou incomodado com o meu companheiro ou companheira, ou com o meu chefe, sem perder meu emprego, né? Sem ser, digamos, agressivo com ele e colocar o meu emprego em risco, ou minha relação com meu companheiro ou minha companheira em risco, por ser sincero demais. Tem até uma expressão, né? Sincericídio. Aquelas pessoas que às vezes saem falando tudo que tem na cabeça e põem tudo a perder muitas vezes, porque não pensou um pouquinho, né, nas consequências. Então, isso é interessante porque a comunicação não violenta traz, de fato, uma forma da gente fazer isso. Uma forma da gente fazer isso que nos possibilita cada vez mais, na medida em que a gente vai internalizando e aprendendo e compreendendo em profundidade essa nova forma, né, de nos comunicarmos, a gente vai chegando nesse nível mesmo. Cada dia mais a gente percebe que a gente muda. E aí é interessante porque aquilo que começou na fala, aquilo que começou na nossa fala, eu estou falando, tá bom, vou mudar o jeito de eu falar para ser mais claro. É assim que a gente começa na CNV. Né? No livro lá tem vários exercíciozinhos de como traduzir aquilo que normalmente a gente expressa para uma outra forma, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês hoje. A gente começa daí, mas a gente vai vendo rapidamente que não se trata simplesmente da fala, do modo como eu falo. Se trata principalmente do modo como eu vejo as coisas, do modo como eu penso e do modo como eu encaro as situações, da minha atitude perante as coisas. Então, gradualmente, eu vou aprendendo isso, né, à medida que eu pratico e tento viver a CNV. E por que a gente quer isso, né, gente? Por que a gente quer isso? Marshall fala muito, principalmente no começo desse livro, que quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter uma vida plena, ou mais plena possível? Qualquer um de nós acorda e gostaria de ter um dia pleno. Gostaria de ter alegria e motivação para ir para o trabalho. Gostaria de estar feliz ao se levantar da cama e ir tomar café com a família. Estar confortável nesse ambiente. Gostaria de voltar para casa no fim do dia, sabendo que vai para um ambiente onde vai estar descansando. Gostaria de ter relações com os amigos, com os familiares, com os pais, com os irmãos, boas, relações em que a conexão funciona entre vocês, em que vocês se compreendem, em que você consegue ter naquela relação o respeito, a consideração, a solidariedade.
a cooperação, várias necessidades que a gente tem e que a gente gosta de entender. Quem é que não quer? Todos nós queremos. Só que, pelo nosso modo de nos expressarmos e ouvirmos o que os outros falam normalmente, a gente dificulta muito que isso aconteça. Dificulta muito. Então, a gente está, no fundo, aí uma outra expressão que a comunicação não violenta usa muito é a gente recorre a formas trágicas de expressão e a formas trágicas de escuta do outro. E o que a comunicação não violenta quer nos ajudar é a termos consciência dessas opções que temos feito, para que a gente faça opções que contribuam verdadeiramente para a nossa vida. Então, eu vou começar com um pequeno exemplo do que ele dá até no livro dele. Numa das oficinas que ele deu, ele sempre fazia isso nas oficinas, ele tinha uns momentos de encenação ou de atividade convidando os participantes. Então, por exemplo, ele falava, alguém da plateia quer trazer uma questão para a gente olhar à luz da comunicação não violenta? E aí, numa dessas oficinas, um casal levantou a mão, a esposa levantou a mão, falou, eu queria trazer um conflito que a gente tem. Aí o Marshall convidou eles para frente do palco lá, da sala, eles sentaram e o Marshall falou, ok, me diga o que acontece em relação a esse conflito. E aí ele foi até mais preciso, ele perguntou assim, diga para ele o que é que você está precisando. E aí ela falou assim, sabe o que é, Marshall? É que parece que eu estou vivendo com uma parede. Aí o Marshall olhou para o marido, olhou para ela e falou assim, eu tenho receio de que, ao dizer isso, na minha experiência de vida com a comunicação não violenta e com a psicologia, a clínica psicológica, eu tenho percebido que esse tipo de frase é uma espécie de profecia autorrealizável. Assim que você a profere, a chance do outro corresponder à imagem que você colocou é muito grande. Afinal de contas, qual é o incentivo que ele tem para se comportar de outra forma, se você diz que ele é uma parede? Então, ele falou assim, eu gostaria de te ajudar agora a traduzir isso para ele de uma outra forma. Tente se concentrar um pouquinho naquilo que você quer dele e dizer para ele, ao invés dessa frase, dizer algo que você realmente precisa. E ela ficou com alguma dificuldade, e ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o papel do seu marido como se ele soubesse CNV. Então, ele vai escutar com os ouvidos, ele usava essa imagem, com os ouvidos da girafa. E aí ela diz, parece que eu estou vivendo com uma parede. Aí o Marshall respondeu como se fosse o marido usando a consciência da comunicação não violenta. Então, me parece que você está se sentindo muito chateada e gostaria de ser mais escutada. E aí a esposa começou a chorar e falou, é isso mesmo. E aí o Marshall olhou para o marido e falou, percebe que nesse movimento que eu fiz, eu deixei a crítica ir embora, a parte da crítica, do julgamento que ela fez de mim, eu deixei isso ir embora e foquei no que ela queria dizer. Ela queria dizer, nesse momento, que está chateada, porque não se sente, né, não se percebe, não tem nessa relação, não tem tido a escuta que ela gostaria de ter. Então, esse é o recado que essa esposa queria passar para o marido naquela situação. Mas veja que a forma que ela escolheu de fazer isso naquela situação foi uma das piores possíveis. Porque ao falar daquela forma, dificulta muito para o marido, ainda mais que normalmente nenhum de nós conhece CNV o suficiente, né? Dificulta muito para que ele escutasse o que no fundo ela queria dizer. E aí é interessante. Né? Esse é um pequeno exemplo só do que a comunicação não violenta chama de expressão trágica das nossas necessidades, ou seja, eu, ao invés de falar claramente o que eu estou sentindo e o que eu preciso, eu ofendo o outro, torcendo, acreditando que ele vai entender o recado por trás da minha ofensa. Será, gente? Quando vocês olham para a vida de vocês,
e vocês pensam nos momentos em que foram ofendidos, ou ofenderam dessa forma, se houve uma compreensão das necessidades e dos sentimentos que estavam em jogo, será que o outro entende? Será que eu entendo o que o outro está sentindo quando ele fala desse jeito comigo? Então, o Marshall, ele fala, a gente pode, quando a gente faz isso, a gente está jogando contra nós mesmos. Quando a gente se expressa dessa forma, a gente está dificultando a nossa própria vida. Então, vamos escolher formas mais conscientes de fazer isso. Só que essas formas exigem, muitas vezes, coragem da gente. Porque a gente tem que se abrir. A gente precisa, é o que o Marshall chama de estar, aquilo que está vivo dentro de nós. Dentro de mim, dentro de cada um de vocês aqui hoje, tem sentimentos que estão aí. Tem necessidades que estão aí dentro de cada um de vocês. E o que importa para as nossas relações é que essas coisas estejam claras. O que importa na sua relação com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, é que as suas necessidades e sentimentos estejam claros e que você também tenha clareza do que a outra pessoa sente e precisa. Porque o Marshall, ao longo da vida inteira dele, inclusive, gente, nesses conflitos horríveis de guerra, conflitos assim, ele tinha, às vezes, ele colocava na mesma sala pessoas que tinham tido os seus familiares assassinados pelo outro lado, e vice-versa, dos dois lados. Estavam na mesma sala. E ele levava, às vezes, dias para conseguir que essas pessoas conseguissem começar a se escutar. Mas na hora que elas começavam a se escutar, e escutavam realmente o que cada um sentia e precisava, o que o outro sentia e precisava, elas viam que, no fundo, elas queriam a mesma coisa. Queriam paz, queriam segurança. Queriam um fim do conflito. E aí o Marshall fala que toda vez que as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, conseguiam se escutar, sejam pai e filho, seja marido e esposa, seja pai, mãe, irmão, irmão, né? Seja duas líderes de tribos rivais, seja o que for. Toda vez que as partes conseguiam escutar umas às outras, a solução surgia facilmente, a solução do conflito. Mas elas tinham que se escutar. Aí o Marshall fala que o mais difícil, normalmente, é esse passo, né? E a gente sabe disso. Quantas vezes a gente tem muita dificuldade de escutar o outro? Porque a gente já tem tantos pensamentos em relação àquela pessoa, pensamentos julgadores, que é muito difícil escutar. A gente não quer ouvir uma palavra. Mas a CNV tem ela consegue, à medida que a gente pratica, a gente consegue fazer isso que o Marshall deu nesse exemplo. Não ouvir a crítica. A gente consegue ir além da palavra, das palavras que a pessoa usou, aproveitando as palavras apenas para entender o que ela quis dizer de fato em relação à necessidade de sentimentos. E aí a CNV faz isso, gente, através de 2 partes e 4 componentes. Então, ela tem a expressão, como eu disse, quer dizer, como falar, é a primeira parte essa primeira pergunta, como se expressar com franqueza, com honestidade, e a segunda parte, que é como receber, escutar o outro com empatia, que é esse exercício de ouvir além das palavras trágicas que a pessoa possa ter utilizado, para ouvir realmente o que ela precisa dizer naquele momento. E o que qualquer mensagem está trazendo, da perspectiva da comunicação não violenta, envolve 4 elementos: observação, sentimentos, necessidades e pedido. A observação é, eu quero ter clareza sobre o que de fato aconteceu, ao que é que a pessoa está reagindo. Por exemplo, quando essa esposa, né, disse, parece que estou vivendo com uma parede, não está claro, de repente, para mim, se eu escuto isso da minha esposa, por exemplo, não está claro para mim ao que ela está reagindo exatamente. Qual é a situação concreta, específica, em que corresponde a essa avaliação.
Então, é muito importante, às vezes, nas situações, a gente ter clareza um com o outro em relação a isso. Então, eu poderia perguntar, como marido, desculpe, eu vejo que você está chateada, me parece que você está chateada, mas não está claro para mim exatamente ao que você está reagindo. Você pode me dar um exemplo de uma situação em que você se sentiu assim? Aí a pessoa pode te dizer, não, por exemplo, ontem, no jantar, quer dizer, ontem você chegou do trabalho com uma cara meio fechada, e eu perguntei para você se tinha, o que tinha acontecido no trabalho, e você falou, não, nada. Então, é um exemplo de uma situação em que a pessoa, essa esposa, no caso, se sentiu, falou assim, puxa, parece que eu não sei o que você sente, porque você nunca me diz, né? Vamos supor. Então, nessa situação específica, quando vocês têm clareza sobre a situação, dá para a gente evoluir. Então, a primeira parte desse nível importante é que eu tenha clareza sobre o que de fato aconteceu. E uma técnicazinha que a gente usa é pensar assim, para ser observação mesmo, tem que ser algo que eu poderia, inclusive, gravar numa câmera de vídeo. Não pode ser algo que eu imaginei. Não pode ser uma interpretação minha ou uma avaliação da situação. Tá? Vou dar alguns exemplos depois. A segunda coisa é, agora que eu tenho clareza sobre o que foi observado, então, naquela situação da esposa que ela disse, que eu disse nada não, como você se sentiu? Como você se sentiu nessa hora? Aí a pessoa vai tentar tomar consciência de que, por exemplo, se sentiu muito triste, se sentiu distante de você naquele momento, por não compreender o que você sentia. Então, são dois sentimentos que estão aí, que a gente quer nesse processo de autoconsciência, a gente quer acolher. E aí, a gente vai para o terceiro componente, que é qual a necessidade por trás desse sentimento. Por exemplo, essa esposa está precisando muito de conexão com o marido. Ela quer entender o que se passa com ele. Quer estar atenta, quer estar conectada. E não está conseguindo. Então, nesse processo, eu tomo consciência dessas três coisas aqui. Observação, o que aconteceu de fato. Sentimentos e minhas necessidades. E expresso para o outro isso. Então, eu vou dizer, olha, eu me sinto triste quando eu pergunto sobre como você está e recebo como resposta uma evasiva, né? Você não diz o que está sentindo e diz outra coisa qualquer. Me sinto muito triste, porque eu gostaria muito, eu valorizo muito a nossa conexão. Vocês percebem a diferença entre isso e dizer, parece que eu estou vendo com uma parede? Qual é a chance de que o marido escute esse outro recado nessa segunda frase? E aí, uma vez que eu tenho consciência das três coisas, o Marshall fala, a gente está numa posição muito melhor para fazer um pedido. E esse pedido, a gente quer fazer ele de um modo muito específico. A gente chama isso de ação específica realizável. Você não vai pedir para o outro algo como, seja mais claro sobre o que você sente, tá, por favor? Porque ser mais claro é o quê? Agora, eu posso pedir para o outro, posso dizer, olha, quando eu te perguntar como você está, eu gostaria que você me falasse dos seus sentimentos. Você poderia fazer isso? Porque o outro agora sabe por que você está pedindo isso. Você está pedindo porque você quer conexão entre os dois. E nesse processo todo que a gente fez dos 4 componentes, a gente não avaliou o outro. A gente não disse que ele era uma parede, a gente não disse que ele era insensível, a gente não disse que ele não gostava da gente, a gente não disse que ele é incapaz de se expressar. A gente não disse nada disso. A gente conseguiu tirar o foco dessas avaliações, dessas críticas, e colocar o nosso foco em coisas muito mais importantes para essa comunicação. Então, a observação, uma coisa importante é isso, separar o que de fato aconteceu daquilo que eu penso sobre o que aconteceu. Então, por exemplo, quando eu tenho o pensamento,
Ah, o que aconteceu ontem que você está chateado? Ah, é que Zequinha, o atacante do nosso time, por exemplo, o Zequinha é um péssimo jogador de futebol. Bom, isso não me diz o que aconteceu. Né? Me diz o que a pessoa pensa do Zequinha. Mas o que aconteceu? Ah, não, é que já é a 20ª partida que o Zequinha não marca nenhum gol. Ah, tá? Aí eu estou separando essas duas coisas. Isso é importante, porque às vezes não há clareza nem entre o que está sendo observado. Então, se a gente não começar de um lugar comum aí, né, de um lugar que os dois concordam, a gente não consegue evoluir na resolução de um possível conflito. E aí, os sentimentos a gente também usa de uma forma muito infeliz, muitas vezes. A gente confunde pensamentos com sentimentos. Então, a gente diz muito assim, sinto que ele me ama. Para a comunicação não violenta, que ele me ama não é um sentimento. É um pensamento que eu tenho sobre a pessoa. Tanto que eu poderia trocar o verbo sentir aqui por pensar. Penso que ele me ama. Acho que ele me ama. Então, isso não é um sentimento. Um sentimento aí seria, por exemplo, eu me sinto confiante, porque penso que ele me ama. Ou me sinto feliz, porque penso que ele me ama. Outra forma de sentimento que não é sentimento, que a gente acha que é me sentir desrespeitado, me sentir agredido, me sentir ignorado, me sentir humilhado. A gente usa isso o tempo inteiro. Essas coisas na comunicação não violenta não são sentimentos. É o que eu penso que o outro fez. O outro me humilhou, o outro me agrediu, o outro me ignorou, o outro me desrespeitou. Mas como eu me sinto em relação a isso? Aí eu vou tentar me conectar com sentimentos reais. Me sinto triste, me sinto irritado, me sinto chateado, me sinto magoado, me sinto desmotivado, né? Então tem um monte de sentimentos que de fato podem estar por trás aí, mas que eu quero também me conectar especificamente com eles e não com essas formas de falsos sentimentos. Depois eu vou para as minhas necessidades, como eu falei para vocês, ou seja, os meus sentimentos me ajudam a identificar o que eu estou precisando nessa situação. É aquilo que eu valorizo, são os meus valores, são as coisas básicas que eu preciso. E é a falta delas que está causando o que eu sinto, gente. Aqui, talvez seja uma das coisas mais importantes da comunicação não violenta que ela traz para a gente. O que eu sinto não é culpa do outro. Nunca. Ah, mas o outro me bateu, o outro destruiu meu carro, o outro gritou comigo na frente de todo mundo, o outro XYZ. Né? O outro fez várias coisas. Mas o que eu sinto em relação a isso depende fundamentalmente do que eu tenho dentro de mim quanto a necessidades e valores. O que o outro faz é um estímulo. Ele dispara uma reação minha. É um estímulo. Mas a causa, ou seja, o que eu vou sentir depende do que eu tenho dentro. Por exemplo, se alguém grita comigo na frente dos outros, eu tenho talvez uma necessidade muito grande de discrição, de ser discreto, eu tenho uma necessidade muito grande de respeito, né? E por causa disso eu gostaria que esses assuntos fossem resolvidos, né, num ambiente privado e não na frente de todo mundo. Então, quando a pessoa grita comigo, eu me sinto com muita raiva e muito mal, porque eu tenho essas necessidades. Certamente, uma outra pessoa que é muito diferente de mim, que não se importa com isso, às vezes não ficaria muito triste do outro gritar com ela na frente dos outros. Então, as reações mudam porque muda o que eu tenho dentro. Então, isso aqui é muito importante para a CNV, tomar consciência disso. Quais são as minhas necessidades aqui que estão na causa dos meus sentimentos? Uma vez que eu tomo consciência disso, eu consigo expressar aquela mensagem clara para outra pessoa. Né? E, finalmente, eu vou fazer um pedido que seja uma expressão específica, né, concreta e realizável para atender às minhas necessidades. Tá? Então, eu vou pedir ao outro algo que eu vejo que pode atender essas minhas necessidades. Por exemplo, nessa situação, pedir ao outro explicar o que eu sinto, o que eu preciso e dizer, olha, eu gostaria que daqui para frente, todas as vezes que você precisar chamar minha atenção em relação a algo, que você me chame num local privado, em que a gente possa conversar só os dois e você me diga tudo o que você precisar dizer. Você poderia fazer isso, por favor?
Então, eu faço esse pedido, deixando claro para o outro de que forma isso está contribuindo para o meu bem-estar. E aí, a mesma coisa, gente, é quando eu escuto, né, a outra pessoa. Eu vou tentar obter dela esses 4 componentes também, tá? Nas mensagens que ela me der. Então, o objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia, tá bom? Então, a gente quer que as pessoas nos atendam de coração, sabendo que elas estão contribuindo para o nosso bem-estar. E eu quero atendê-las de coração, sabendo que eu estou contribuindo para o bem-estar delas. Por isso, na CNV, é muito importante levar em conta as necessidades dos dois. A gente quer construir um mundo em que todos sejam respeitados, em que todos sejam considerados. E por mais desafiante que isso possa parecer, a gente vê que quando começa a colocar em prática isso, a gente vê que é possível. Nossas relações com os filhos melhoram gradualmente, com o cônjuge melhora, com os colegas de trabalho melhora. Então, a conclusão em relação a essa palestra de hoje e ao que o Marshall tinha de pergunta lá no início, é que a gente precisa desenvolver um vocabulário mais rico para expressar os nossos sentimentos e necessidades. Afinal de contas, se eu vou passar a falar disso, eu preciso mobilizar palavras que expressem essas coisas. Precisamos praticar muito, né? E tomar consciência da violência da nossa cultura, começar a ficar mais atentos ao quanto somos violentos. Mesmo quando a gente fala baixinho, pausado e tentando ser simpático, né, educado. A gente pode continuar sendo muito violento mesmo assim. A não violência depende de uma consciência mais profunda das nossas palavras, pensamentos e ações.